Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, para todo o Brasil, os nossos conteúdos disponíveis pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. Muito fácil, baixe o aplicativo no seu celular e tenha toda a programação da nossa emissora na palma da sua mão. No programa de hoje, eu recebo Capitão Souza. Capitão Souza foi secretário de Segurança Pública de Taubaté, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Capitão Souza, nas eleições de 2022, conquistou mais de 38 mil votos para a Câmara Federal. Capitão, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Obrigado, Fabrício. É um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan, com a sua audiência. Obrigado por essa oportunidade, viu? Capitão, eu já começo falando um pouquinho da sua história, né? O senhor chegou, inclusive, a ser responsável por batalhões aqui em São José dos Campos, né? Sim, eu atuei aqui no 46 Batalhão, que a gente fala, né? Isso aí foi lá em 2006. Eu cheguei de Guarulhos, trabalhei um ano aqui, então uma experiência que a gente teve e que acrescentou muito, né, na nossa formação, na nossa condução do policiamento, enfim. Depois daqui a gente voltou para Taubaté, é uma história longa a nossa história na profissão da Polícia Militar. O senhor continua vinculado à Polícia Militar do Estado de São Paulo? Sim, eu sou oficial da reserva, né? Eu sou oficial da reserva da Polícia Militar. Fui para a reserva em 2020, após uma recusa. Podemos falar disso? Pode, claro. Após uma recusa de um convite político que aconteceu em 2019, tinha terminado o meu mestrado e o prefeito da época me convidou para integrar o grupo dele no ano seguinte e eu então disse não. Isso aí resultou na minha transferência aqui para São José dos Campos. E eu disse não, a minha honra e a minha dignidade está acima de tudo. Então, fui para a reserva em fevereiro de 2020. Então, mas continua sendo policial militar, né? Nesse sentido, né, obviamente que conhecedor não só da parte prática operacional, mas da teoria, né, é um estudioso no que tange a políticas de segurança pública. Taubaté, né, você teve a condição do exercício de ser o secretário de Segurança. Como é que nós temos hoje a sensação de segurança de Taubaté? O governo Sérgio Vitor avançou nesse sentido? Sim, tem feito muito, Fabrício, tem feito muito. Essa sensação de segurança ela é muito particular de cada um, mas esse é sempre o objetivo da Polícia Militar, sem dúvida. A Polícia Militar trabalha na questão da prevenção justamente para potencializar a sensação de segurança. Bom, as prefeituras, de modo geral, pode e deve contribuir nesse processo. E Taubaté, já desde a gestão anterior, que eu também fui secretário na gestão anterior, vem investindo muito nessa questão da segurança pública lá em Taubaté. Então tem a questão da atividade delegada, um programa que veio de gestões anteriores e que o Sérgio Vitor deu sequência, e isso é bacana, porque isso aí é visão de Estado e não de governo, né? Deu sequência a esse projeto, mas não só isso, a questão da tecnologia ali, do sistema de monitoramento, né? A gente aprimorou esse sistema de monitoramento lá, implementamos um programa lá, que é o programa voltado para Maria da Penha, né? Então, onde as mulheres assistidas, elas têm um botão do pânico, foi criado um aplicativo, então, diante de uma situação de emergência, aciona aquilo lá. Então, isso leva segurança efetiva, não só sensação, mas segurança efetiva para as mulheres. A Guarda Civil Municipal, né? A gente melhorou em muito ali a formação da guarda, a capacitação da guarda. Hoje a guarda lá é extremamente reconhecida lá na cidade. Criamos a unidade especializada da Guarda Municipal, que é a Ronda Ostensiva Municipal, as motos também, né, o grupo de ação tática com motocicleta. Enfim, então, a gente pode dizer que a gestão do Sérgio Vitor
tem dado, sim, né, uma importância para a questão da segurança pública, mas eu tenho dito também, Fabrício, que, para quem nos acompanha, que segurança pública não é só ação de polícia, estratégia de polícia, também é legislação dura, legislação forte, que é o que, infelizmente, hoje a gente encontra muita dificuldade, porque você vê, de cada 10 prisões, de cada 10 presos, né, 6, 7 tem passagem criminal. A reincidência no Brasil é muito alta. E aí a gente vai lá para a questão da saída temporária. É um problema que precisa ser enfrentado, né? Houve uma legislação, aprovou uma legislação no Congresso, mas não, só vale para presos novos, né? Interromper a saída temporária de preso. Enfim, então, segurança pública não se faz somente com tecnologia, com estratégia de policiamento, mas também é preciso ver a questão da legislação. O ideal é que a população tenha uma educação de qualidade, e eu acredito que a educação é a via, né, para criar bons cidadãos, mas enquanto a gente não está nesse mundo aí ideal, nós precisamos ter... as penas. Precisamos endurecer as penas, porque não tem como, O crime organizado está se fortalecendo cada vez mais, está penetrando aí em vários segmentos. Mas esse projeto de lei antifacção, né, a própria determinação do governo agora em criar o Ministério da Segurança Pública, né, destrinchar essas questões, ir mais a fim, né, no sentido do combate às facções, que infelizmente é um dos grandes problemas hoje da segurança pública no país, né? Já há um apontamento nesse sentido, e eu aproveito para falar da iniciativa do Tarcísio com a questão do Muralha Paulista. É um modelo a ser implantado? Por que não está ainda operando aqui na região? O senhor acompanhou isso como secretário de Segurança? Sim, sim. Inclusive lá em Taubaté, você falou do Muralha Paulista, nós já estamos integrados com o Estado de São Paulo na questão do acesso a dados gerais, dados criminais. Nós estamos integrados, Taubaté está integrado não só com o Estado, mas com o governo federal também, por meio de um outro convênio. Então hoje, o sujeito é abordado na rua, seja pela Guarda Municipal, seja pela Polícia Militar, até porque a Polícia Militar também atua junto ali no sistema de monitoramento, então a gente tem acesso a dados estaduais e federais, né, fruto de 2 convênios. O Muralha Paulista, ele ainda está meio travado, porque nada mais é do que a ampliação do sistema de monitoramento, né, por todo o estado, e tudo integrado, né, isso precisa caminhar e com certeza isso tudo vai convergir para uma sensação de segurança e segurança efetiva, porque na medida que a bandidagem sabe que está sendo monitorado, né, em todos os cantos, a tendência é que esse pessoal meio que tira o pé, não é? Então isso precisa avançar. E a questão do Ministério da Justiça, né, o Ministério da Segurança Pública, isso aí, a atual gestão aí federal, veio com essa ideia depois que veio a proposta da lei antifacção, de endurecer e tal. É uma saída, tem que ser feito, né? O governo federal tem que chamar essa responsabilidade, porque a responsabilidade pela segurança pública ela é compartilhada, né? Então o governo federal atuando na coordenação, os estados na execução efetiva e os municípios vêm também dando suporte e fazendo as suas ações em complementação à questão da segurança. Então, precisa avançar, né? Precisa avançar tanto o Muralha e o Ministério da Segurança Pública também precisa sair do papel para que a gente possa de verdade combater, sobretudo, o crime organizado que está infiltrado por todo lado aí. Hoje, com a sua expertise, qual é o maior problema que o país enfrenta na área da segurança pública? É o crime organizado? É o crime organizado. É o cartel de drogas? Sim, é o crime organizado e a falta de coragem e de força no enfrentamento dessas facções, né? Infelizmente, a gente vê essa dificuldade que o Rio de Janeiro tem. E elas estão inseridas na política, capitão? Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza absoluta, né? Tá aí, esse caso aí do Banco Master, tá mais do que claro que tem crime organizado nessa história aí, né? E, enfim, então precisa ser enfrentado com coragem, com penas duras em cima dessa gente aí, porque é só assim, Fabrício.
não vai ter jeito de enfrentar, de resolver essa questão, se não for realmente com seriedade, com coragem e com alteração da lei, tornando a lei mais dura. Capitão, a gente sempre, né, vê o mesmo discurso dos políticos no que tange ao endurecimento de penas. Mas na hora de legislar, você vê um projeto como a dosimetria de algumas penas para quem, de uma certa forma, foi acometido por um crime de corrupção, ou a separação do que é terrorismo, crime organizado. Como conseguir fazer com que a população acredite numa mudança efetiva, não só penal, mas a segurança pública no país? Fabrício, a questão da dosimetria, né? Lógico, veio essa sugestão por conta do 8 de janeiro e tal, que eu sempre vou defender que aquilo ali foi um absurdo, né? Aquilo ali foi uma decisão muito mais política do que jurídica, não que a gente vai passar pano para baderneiro, não é isso, né? Mas uma coisa é dano ao patrimônio público, outra coisa, né, é a moça que foi lá como é que chama? Na estátua e passou o batom e leva 17 anos no lombo. Isso não faz sentido nenhum, né? Então, assim, eu acho que tem que individualizar as condutas que as pessoas praticam e aplicar a lei segundo aquilo que ela efetivamente praticou. Então, no caso da dosimetria, a gente sabe que ela veio para tentar corrigir essa situação, que eu acho que faz sentido. Muito embora não concordo que houve crime, tentativa de abolição do Estado, enfim, né? Então, o senhor acha que a prisão do ex-presidente Bolsonaro é legítima ou é política? Política, totalmente política. Fabrício, como que pode? O sujeito ele já tinha saído do governo, passou o governo, nomeou os novos generais, ele passou o comando do Brasil, ele passou o comando e foi embora, ele não estava aqui. Aí pega lá as pessoas que vão lá, faz toda aquela baderna que já, repito, está errado, não está certo, ir lá, depredar, quebrar patrimônio público. Na sua concepção não houve a tentativa de um golpe de Estado? Não houve, de maneira alguma, sem arma, tiazinha com bíblia sendo presa, o sujeito lá que estava vendendo pipoca sendo preso, né? Então, é isso que é o problema, a individualização das condutas, né? E entender qual foi a intenção daquele pessoal. Como que aquelas centenas de pessoas lá iam dar um golpe de Estado. Nesse sentido, né? Com esse pensamento, o senhor reforça uma judicialização da política. Você acha que o judiciário está muito mais político do que técnico nos dias de hoje? Sem dúvida, tem que se meter naquilo que é deles, né? Se existe a tripartição dos poderes, eles cumprem com a missão deles, como é que chama? O legislativo com a missão deles, o executivo com a missão deles. Agora, o que acontece é que, infelizmente, esse judiciário, leia-se STF, está mais do lado do governo federal, né, numa visão governista e não numa visão de Estado, e aí essa bagunça toda que a gente está vendo, né? De verdade, tem lá 2 indicados do Bolsonaro lá, né? Para mim aquilo lá tem que ser carreira, ô Fabrício. Aquilo tem que ser carreira, não tem que ter indicação de presidente nenhum. Essa decisão do Senado Federal, né, em não aprovar o indicado do presidente, pode ser um novo caminho? Eu espero que sim, porque é preciso dar um basta. Ali nessa posição de ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ser alguém que seja isento. Ele está ali para ver o que é constitucional, o que não é constitucional. Ele não está ali para fazer política e passar a mão para esse ou aquele governo, seja de direita ou seja de esquerda. Por isso que eu defendo que, para chegar lá, tem que ser de carreira, sabe? O cara está no final da carreira lá, os últimos 5 anos, o camarada é escolhido dentre os seus lá, né, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, com uma visão, conduzir aquilo lá com uma visão de Estado, não está a serviço desse ou daquele partido ou governo. O senhor exerceu o cargo de secretário de Segurança de Taubaté, né, ao mesmo tempo que o Derrite foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né? Como é que foi essa atuação? O senhor reporta o Derrite como um bom secretário? Sim, sem dúvida. O Derrite fez um grande trabalho. No meio policial, o pessoal tinha uma expectativa em termos de valorização e tal, isso não aconteceu conforme foi prometido lá em época de campanha, mas assim, avançou muito. Quando a gente compara
o governo Tarcísio, em termos de valorização profissional, por exemplo, ele foi muito além de governos anteriores, né? Em termos de estrutura, de investimento na polícia, houve investimento, o combate ao crime organizado, as ações que foram feitas na gestão do DERIT, eu aprovo sem dúvida, e acho agora que ele vem forte aí como um candidato ao Senado Federal, representando a direita, né, nessa disputa. Então, para mim, o DERIT fez um bom trabalho enquanto secretário de Segurança. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o Capitão Souza, pré-candidato a deputado federal pelo Novo. Fique comigo. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Conversa de Bastidores na Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, para todo o Brasil, os conteúdos disponíveis pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pelo Panflix. Muito fácil, baixe o aplicativo no seu celular e tenha acesso a toda a programação da emissora. O Jornal da Manhã, o Pânico com Emílio Surita, Missão Impossível, nosso Conversa de Bastidores. Fique conectado. No programa de hoje, eu recebo o especialista em segurança pública e secretário de Segurança Pública da cidade de Taubaté e pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, Capitão Souza. Capitão, nas eleições de 2022, o senhor teve mais de 38 mil votos, né? Uma votação expressiva, uma demonstração inequívoca que a população gostaria de ter a sua representação na Câmara Federal, né? Infelizmente, o Vale do Paraíba, nas últimas eleições, elegeu apenas um deputado federal, tá? E mesmo assim, com mais voto fora da RM Vale do que dentro da RM Vale. O voto regional é importante? Sem dúvida, obrigado pela pergunta, sem dúvida. Nada contra, nada ilegal, nada imoral, né? Outros candidatos virem aqui tomarem os nossos votos. Só que assim, a gente vê outras regiões, eu pego, por exemplo, a região de Campinas, que está voando. Por quê? Porque tem representatividade, Fabrício. E aqui, a nossa região do Vale Paraíba, a RM Vale, com 39 cidades, cerca de 2 milhões de eleitores aptos para votarem, a gente fica entregando os nossos votos para fora e a gente não faz deputado federal nosso, deputado estadual nosso. Então isso é importante que as pessoas entendam que termos deputados federais, deputados estaduais, isso é emendas, recursos que vêm para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso município. Isso faz a diferença. Hoje você está acompanhando, Taubaté está atolado em dívida, né, por conta de gestões desastradas que aconteceram no passado. Então, daí a importância de nós termos deputado federal na cidade, deputado estadual na cidade, para que possa atuar com outros deputados também e trazer recursos para a nossa cidade, para a nossa região. Eu vou pegar aqui São José dos Campos. São José dos Campos está aí avançando. Por quê? Nós temos o vice-governador, né? Nós temos aí 2 deputados estaduais aqui, né? E temos um federal que, embora não seja nato daqui, mas tem a sua base aqui. Isso faz toda a diferença. Então, o voto regional é algo que a gente vai falar muito aí na nossa campanha, estimular, chamar a atenção da população aqui da RM Vale, da importância. O Vale do Paraíba aqui é uma região próspera, mas tem um potencial enorme ainda para crescer. Mas para isso nós precisamos ter representatividade. Nesse sentido, né, obviamente que o senhor não vai ser um candidato de pauta única. A segurança pública fala muito ao seu coração, é instrumento diário do seu trabalho, né, foco do seu conhecimento, mas o desenvolvimento equilibrado regional também vai contar com a sua representação em Brasília. Sem dúvida, sem dúvida. A gente não pode estar focado só numa pauta, né?
eu tenho destacado 4 pilares. A segurança pública é uma delas, né? A questão da defesa dos valores da família é um deles. O combate à corrupção é um deles, mas também a gestão responsável do recurso público. E aí a gente pode falar desse cuidado, né, da nossa região, na questão do crescimento da região, do desenvolvimento da região, tudo aquilo que possa vir a agregar e fazer com que a nossa região ainda se torne ainda mais próspera, com potencial, e tem esse potencial, né? Então, o nosso foco também é isso, é atuar, é ser um parceiro dos prefeitos lá na Câmara dos Deputados, ser um construtor, ser uma ponte, né, para que a gente possa desenvolver cada vez mais aqui o nosso Vale do Paraíba, a nossa região. Capitão, nós ainda estamos num momento de muita polarização, né? Lados antagônicos e bastante violentos, né? O senhor acredita que nós teremos espaço para uma terceira via ainda nesse processo eleitoral? Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, que se coloca como pré-candidato pelo Partido Novo, tem chance nessa disputa eleitoral? O governador Romeu Zema é uma excelente pessoa, um camarada de um histórico excepcional, de luta, de conquista, e assim como milhares de brasileiros, está indignado com tudo que está acontecendo no nosso país, né? Tem competência, já provou disso, o trabalho que ele fez no estado de Minas Gerais é excepcional, pegou o estado de Minas quebrado na mão do PT, né? E fez um belo trabalho, foi reconduzido, né, para o cargo no primeiro turno. Então, assim, competência ele tem de sobra, coragem ele tem de sobra, capacidade ele tem de sobra. Agora, o fato é que, como você pontuou, hoje ainda está muito polarizado essa disputa. Eu creio que pelo menos nesse momento, o Romeu Zema, com toda a capacidade, a qualidade que ele tem, ele ainda não tem a musculatura e o apoio da direita para poder chegar. Estou falando hoje, né, na fotografia de hoje. Mas eleição é uma caixinha de surpresa, embora tenha todas as estratégias e tal, ele tem subido, né? Ele tem subido aí nas pesquisas. O senhor mesmo esteve filiado ao Partido Liberal, tá? O senhor acha uma possibilidade de uma aproximação e de uma conjunção de fatores que leve o Zema à candidatura do Flávio Bolsonaro? Olha, pensando no bem do país, né? Eu ficaria muito feliz que isso acontecesse, né? Especula-se, né, essa possibilidade de eventualmente os dois se juntarem, que ao meu ver para o país seria excepcional. O Zema, com toda a inteligência, a capacidade dele, a condução que ele fez lá no estado de Minas, e o Flávio, né, com a parte política um pouco mais, talvez mais apurada, enfim, eu acho que seria uma dupla infalível para levar uma eleição, se possível, até no primeiro turno, sabe? Mas hoje nós estamos no Partido Novo, nós estamos aí com o governador Zema e vamos aí até o final, até onde ele nos direcionar. O Partido Novo tende a apoiar o governador Tarcísio de Freitas para uma reeleição ou pretende lançar uma candidatura própria no estado de São Paulo? Essa questão já está fechada, o Novo já fechou apoio com o governador Tarcísio. Acho que foi acertado essa decisão, e o Novo a gente tem visto que é um partido que está aí para somar, para ajudar, né? Então, por isso que eu penso que se eventualmente até aí a decisão final, vai ou não vai, as convenções e tal, de repente, se o Zema falar, olha gente, a gente vai se juntar ao PL para um projeto maior, para bem do Brasil, vai ter todo o nosso apoio. Vamos estar junto naquilo que o Zema entender melhor na condução desse processo todo aí. Capitão, eleição, né, difícil, né, voto disputado, população desacreditada com a classe política. Como é que o senhor encara mais esse desafio? É mais um desafio, De fato, a população, né, o povo brasileiro, já não aguenta mais tanta bagunça, tanto escândalo, e isso traz uma certa dificuldade para a gente acessar o eleitor. Mas esse é um desafio que precisa ser enfrentado,
E assim, da minha parte, o que eu fiz ao longo de 30 anos, pouco mais de 30 anos, foi cuidar de pessoas, Fabrício, né? E eu nunca me recuei diante das dificuldades. Então, a gente vem para mais essa missão e a gente está encarando isso como mais uma missão, né? Então, foi uma conversa, fruto de uma conversa com o prefeito Sérgio Vitor, a necessidade da nossa cidade, a necessidade da nossa região, e em que pese toda essa desesperança, vamos dizer assim, de boa parte do povo brasileiro, mas a gente tem que se colocar à disposição. Nós precisamos sair da indignação e partir para a ação e mostrar para as pessoas, eis-me aqui, né? Nós estamos aqui para tentar mudar esse estado de coisa que a gente está vendo no nosso país e trazer um pouco mais de esperança. A gente não pode perder a esperança, né? Na medida que a gente perde a esperança, aí realmente a coisa sai totalmente do controle. Então, eu creio nisso, tenho fé que a gente tem tudo para avançar nesse processo. É um desafio grande, sem dúvida, né? Deputado federal, mas a gente construiu quase 40 mil votos lá em 2022. E o cenário que se apresenta hoje, ele está muito favorável para que a gente possa alcançar. Nós temos aí a ausência de 4 grandes nomes que estarão fora, o Ricardo Salles, o Derrite, o Eduardo e a Carla Zambelli, que fizeram juntos mais de 204 mil votos aí. Então a gente entra nesse vácuo aí, vamos dizer assim, para buscar esses eleitores se apresentar como um dos candidatos da direita que vem defender o Vale do Paraíba. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e o senhor me responde de forma mais objetiva. Sim. Vamos lá? Escolhi a segurança por... No início foi uma necessidade, depois foi uma vontade, algo que fortaleceu no nosso coração e hoje eu adoro a minha profissão. Minha maior alegria na política? É ter, de alguma forma, poder ter contribuído na eleição do prefeito Sérgio Vitor, que a gente precisava mudar, virar a página lá em Taubaté e a gente conseguiu dar a nossa contribuição para isso. Uma inspiração na vida pública? Poxa, eu tenho como inspiração, com respeito aos contrários, o presidente Bolsonaro, com quem eu tive a oportunidade de estar com ele e ele me tratou com honra. Então, as pessoas que me tratam com honra, eu também procuro lembrar em momentos como esse. Família representa? Meu Deus, família é tudo, né? Família é tudo, é a base, é que dá sustentação para a gente e que está junto na alegria, na tristeza, está junto na vitória e na derrota. A família para mim é tudo. A Taubaté, a região do Vale do Paraíba, o estado de São Paulo e o Brasil, que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir de um mandato legislativo federal. Taubaté é onde eu nasci, né? É a cidade que eu acredito, é uma cidade que tem um potencial enorme e que precisa de gente que cuide da nossa cidade, que olhe para a nossa cidade, né? Um taubatiano, 57 anos fiz aí no último dia 3 de maio, então eu sempre vou lutar e brigar pela nossa cidade. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios aqui em São José dos Campos, falando com o meu telespectador de todo o estado de São Paulo, desejar muito êxito nessa nova caminhada em prol do bem comum, para que boas práticas se apresentem na Câmara Federal. Sem dúvida. Muito obrigado, Fabrício, por essa oportunidade, a sua audiência. E olha, vamos junto. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o especialista em segurança pública, ex-secretário de Segurança Pública da cidade de Taubaté, Capitão Souza, pré-candidato a deputado federal por São Paulo, do Partido Novo. A gente se vê no próximo programa. Até lá!